Só Deus para toda a graça. Não lembro, não. Dói tudo, né? Quando você vê eu e o Edilson chegar na igreja, você vê eu e o Edilson conversando assim baixinho, né? Ele estava falando para mim, irmãos, velho quando se encontra, o assunto é bom. É ótimo. É ótimo. Eu estava conversando com ele, perguntei para ele assim, e aí? Meu pé tá doendo, tá inchado. E eu, rapaz, e eu tô com a minha diabetes ruim. Irmãos, velho quando se encontra é um caso sério. Né? É só a graça de Deus mesmo para a nossa vida. Ouviu ela? Estamos chamando de dinossauro, né? Toma cuidado. Né? Amados, eu vou encerrar. Ô Gordo, fala no microfone. Olha, se não é o Tiago para me lembrar desse microfone aqui, eu não sei o que seria de mim. Agora tem que esperar um pouco, né? Tem bateria também, né? Não, pode bater não. Você bateu, eu vi. Eu não bati não. Aí, você bateu. Pronto. Estamos nós aqui. Eu estava tentando ali gravar ao vivo, né? E gravei um pouquinho, viu, Tiago? Um pouquinho ao vivo ali. Algumas pessoas assistiram, foi legal. Vamos ver se, quem sabe, no futuro próximo, a gente já transmita ao vivo. Eu tenho falado nesses últimos tempos sobre o caminho da maturidade, a construção de caráter, né? E eu quero ver se eu encerro essa série hoje, né? Ver se eu encerro. É lógico, vamos continuar falando, mas não assim de uma forma sequencial, como tenho falado. Ele conseguiu já acertar lá? Já? Então vamos lá, vamos orar? Pedrinho, com a sua voz bonita, eu gostaria que você fizesse uma oração daí mesmo. Deus maravilhoso, Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir e aprender mais de Ti, Senhor. O Senhor venha, Senhor, em nome do Senhor Jesus, usar, meu Pai, o Teu servo, meu Pai, para que Ele venha transmitir essa mensagem, Senhor, que venha penetrar profundamente em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Amados, veja bem. Pode pôr o slide 1 para mim? Consegue já? Já está lá. Aqui. Isso. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, esse texto que está aqui, é um versículo que fala sobre o propósito de Deus para a sua criação. Nós somos criação de Deus. E ele fala sobre o propósito de Deus para a sua criação. E nesse versículo, nesse texto, o apóstolo Paulo ele escreve: porque aqueles que ele conheceu antes também os predestinou para serem transformados à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez você não se aperceba, ou não deu tempo para meditar, mas estas palavras ditas pelo apóstolo Paulo fornecem uma profunda revelação sobre o plano de Deus para a humanidade. Nessas poucas palavras, há uma profunda revelação sobre o plano de Deus para a humanidade. A partir desse versículo, nós podemos entender, podemos compreender que Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, bem apagadinho aqui embaixo, está dizendo:
E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Romanos 8, 29, nós acabamos de ler, né? Veja bem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E então, olha Romanos 8, 29, nos predestinou para sermos transformados à imagem de seu Filho. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Lá em cima, para serem transformados à imagem de seu Filho. Vamos começar um pouco antes. Porque aqueles que conheceu antes também os predestinou para serem transformados à imagem de seu Filho. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem que Deus os criou, e os predestinou para serem transformados à imagem de seu Filho. Amém. Presta atenção. Se você tiver curiosidade e resolver ler Romanos, meditando aí do versículo 1 ao 39, o capítulo todo, você vai poder contemplar, você vai poder ver o Senhor nos apresentando aí o seu projeto eterno para a humanidade. Nesse capítulo 8, o Senhor apresenta o seu projeto eterno para a humanidade. E quero te dizer uma coisa, eu e você estão incluídos. Glória a Deus. Estão aí. Amém. Slide 2, Mateuzinho. Mas qual é o projeto de Deus para a humanidade? O qual eu e você estamos incluídos? O projeto de Deus é que sejamos o quê? Iguais a Cristo, Cristo. E tenhamos o quê? seu caráter e integridade. E tenhamos o seu caráter e a sua integridade. Amados, esse é o projeto de Deus para a humanidade. Ainda, você pode voltar no slide 1? E também os predestinou para serem transformados à imagem de seu Filho. Voltando aí, Romanos 8, 29, essa predestinação significa que Deus tinha previsto desde o início. E o que ele previu? Que o homem cairia em pecado. E que precisaria de uma solução para o problema do pecado, para o problema da culpa humana. Por quê? Junto com o pecado vem a culpa. Toda vez que cometemos um pecado, uma culpa invade. Toda vez que cometemos um erro, a culpa invade o nosso coração. E a solução que Deus estabeleceu foi seu Filho Jesus. Essa é a solução. Que se tornou sacrifício, que pagou o preço pelos nossos pecados e nos concedeu a salvação. Aleluia. Vamos lá, para entendermos de uma forma definitiva, para que não tenhamos mais dúvidas, porque tem muita gente ainda que tem dúvidas em relação a isso. Então vamos lá. O homem, ele foi formado, Deus o formou, para quê? Para ser a imagem dele. Sim, e para ter o que com ele? Comunhão. Comunhão. Deus, o homem foi formado para ter comunhão com Deus. E para quê também? Para viver eternamente com Deus.
Para isso que Deus criou o homem. E quando o homem pecou, Adão e Eva, fomos separados de Deus. Slide 3 para mim, filho. Fomos separados de Deus. Olha lá. Está lá o homem do lado, a primeira figurinha, o homem de um lado, Deus do outro, e um buraco chamado pecado. Quando o homem pecou, Adão e Eva, nós somos separados de Deus. E por que nós somos separados de Deus? Porque Deus é justiça. E Deus abomina o pecado. E a partir do momento que pecamos, nós fomos condenados a viver sem Deus. Fomos condenados à morte eterna. Até aí está certo, Décio? Agora, qual foi a solução de Deus? Qual que é a solução de Deus? Jesus. O acesso a Deus que o homem tinha na criação foi quebrado pelo pecado. O homem tinha acesso com Deus. Todo dia de manhã cedo Deus estava lá. E aí, como é que você está? Tomava um cafezinho junto, comia umas frutinhas, né? Estavam ali. Mas o acesso a Deus que o homem tinha foi quebrado pelo pecado. A serpente encheu de coisa a cabeça da mulher, a mulher encheu de coisa a cabeça do homem, e já era, o pecado entrou no mundo. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo se torna o quê? A ponte que estabelece a comunhão com Deus. Olha lá, Jesus Cristo entrou bem no meio do abismo que o pecado separava. Jesus está lá. Ele é a ponte. E esse ato da parte do Senhor mostra-nos de uma forma clara que muita gente não consegue enxergar que Deus nos ama e deseja nos transformar para nos tornarmos cada vez a imagem dele. É isso. Slide 4, filho. Você foi criado para quê, Doni? Ser semelhante a Jesus. Para ser semelhante a Jesus, cara. Nós somos criados para isso. Não é para ser igual ao Cristiano Ronaldo, não. É para ser semelhante a Jesus. Não é para ser igual a Lula, Bolsonaro. É para ser semelhante a Jesus. Desde o princípio. Esse é o plano de Deus. Nos tornar semelhante a seu Filho Jesus. Veja bem. No momento da criação, Deus já deixa claro a sua vontade. Está claro. E ele diz o quê? No momento da criação, o que ele diz em Gênesis 1:26? Que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Desde a criação, Deus já deixa isso claro. Né? Olha, vamos fazer o homem em nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E presta atenção, em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Já pensou o privilégio que você tem? Você já pensou que só nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus? Aleluia. E o interessante é que a imagem e semelhança de Deus é algo assim tão profundo, mas tão profundo, que até mesmo os mais capazes teólogos, eles não sabem todo sobre esse significado, imagem e semelhança. Mas algumas coisas nós podemos saber porque estão óbvias. E a primeira
Ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que, tal como Deus, nós somos seres espirituais. Tal como Deus, somos seres espirituais. Ou seja, nós temos um espírito que é imortal, que não morre. Um espírito que passará dessa vida para outra. Vai passar dessa vida terrena para uma vida que é eterna. Nós vamos passar. Se você tem Jesus aí no teu peito, no teu coração, mano, você vai para a vida eterna com Cristo Jesus. E segundo, ser feito à imagem e semelhança de Deus significa que, tal como Deus, nós somos inteligentes. Apesar de algumas pessoas não aparentarem, mas somos. Às vezes a gente vai falar, esse cara aí, isso aí não. Mas nós somos, todos. Deus nos dotou com inteligência. E se nós temos inteligência, Deus nos dotou com a inteligência, nos fez a sua imagem e a sua semelhança, nos dotando como inteligentes, nós podemos pensar. Podemos pensar. Nós podemos ponderar. Podemos tomar decisões. E podemos fazer escolhas. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos fez inteligentes. Terceiro, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, tal como Deus, nós nos relacionamos. Nós podemos dar e receber amor, meu. E ainda, ser feito à imagem e semelhança de Deus, significa que eu e você somos dotados de consciência moral. Nós falamos isso sobre isso 2 quartas-feiras. Falamos sobre personalidade, falamos sobre caráter, falamos sobre dons. Portanto, nós temos consciência moral. Nós podemos discernir. Cara, Deus nos deu essa consciência moral para que nós possamos discernir. Somos inteligentes, temos discernimento. Então nós podemos entender o que é certo e o que é errado. E por entendermos o que é certo e o que é errado, é isso que nos torna responsáveis diante de Deus. Sim. Todas as nossas atitudes, seja elas certas ou erradas, vamos dar conta. Porque dotamos de inteligência, sabemos discernir, sabemos o que é certo e o que é errado. Portanto, você, eu, somos responsáveis diante de Deus das nossas atitudes. Somos responsáveis pelo que falamos, ouvimos, pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Você acha que tudo vai passar batido, né? Chega lá, né? Botou tudo embaixo de um tapetinho aqui, aí você pisa em cima, Deus vai esquecer de abrir o tapetinho lá. O que você fez ou deixou de fazer, não, vai passar. Deus é misericordioso. Ele é misericordioso? Mas é justo. Não confunda as coisas. Deus é misericordioso, mas Ele é justo. Amém. Não é passar paninho ali porque você é pastor, porque você tocava na banda, porque você era líder de ministério, né? Porque ficava aí na porta. Não, o senhor cuidava lá na porta, lá, recebia todo mundo, viu, Pedrinho? Fica esperto, viu, senhor? Não, porque eu ficava ali, olha. Não, tem essa. Podemos discernir, podemos entender entre o certo e o errado.
Somos responsáveis diante de Deus. Portanto, somos responsáveis pelas nossas atitudes. É verdade. E presta atenção. O reino de Deus, ele chega à medida que as pessoas recebem a Cristo como Senhor e Salvador. A partir do momento em que as pessoas recebem a Cristo como Senhor e Salvador, o reino de Deus chega. E quando o reino de Deus chega, cada pessoa, ela se torna um agente do reino de Deus aqui na terra. E ela funciona como sal e como luz na transformação da sociedade. Olha o próximo slide, deixa eu ver se eu pus slide. Tá, não, pode voltar. Veja bem, Mateus capítulo 5, versículo 13. Ô pastor, mas como é que é esse negócio aí? Eu sou sal? Luz? Porque se eu sou um agente de Deus aqui na terra, eu tenho que funcionar como sal e como luz da transformação das pessoas? O que é isso? Mateus 5,13 diz assim: olha, vós sois o sal da terra. Eita! Jesus está dizendo que eu e você somos o sal da terra. E se o sal for ímpido, o que é ímpido? Sem gosto. Se o sal for sem gosto, com o que há de salgar? Não salga. Para que serve? Não presta para nada, se não jogar fora. E jogado fora vai ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra. Mas o que é isso, pastor? Vocês, nós, vamos dar sabor a esse mundo de desgosto, sem gosto. A função nossa como cristãos é ser sal da terra. Dar gosto a esse mundo. Aleluia. Ajudar, auxiliar na transformação da sociedade e das pessoas. Sendo sal, dando gosto. E sendo luz. Mas pastor, como é que eu sou luz? Ande pela rua. Sirva ao Senhor. Ali vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Não precisa pôr aquelas lampadinhas aqui, né? E ficar piscando na cabeça. Não é isso. Ali vai uma pessoa de Deus. Ali anda um homem de Deus, uma mulher de Deus. E você sabe que você é luz quando as pessoas que não têm luz vêm atrás de você para pedir orientação, conselho. Você está sendo sal e luz na vida dessa pessoa. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você é a luz. Você pode estar lá, aonde você estiver, você ilumina as pessoas que estão à sua volta. A forma como Deus ele opera essa transformação é tornando cada discípulo semelhante a Cristo. Presta atenção. Se cada pessoa que se diz cristão viver como Cristo viveu, se cada pessoa que se diz cristão, falamos isso na quarta-feira, viver como Cristo viveu, sem dúvida, nós teremos uma grande transformação na sociedade. E sabe o que vai acontecer? Se cada cristão tomar a sua posição como cristão, a terra será cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Aleluia. Como as águas que cobrem o mar. Abacuque 2,14. É isso, cara. Se cada um de nós nos posicionarmos e viver como Cristo viveu, a sociedade será transformada, a nossa vizinhança será transformada,
Esse bairro será transformado. Porque a terra vai ficar cheia do conhecimento e da glória do Senhor. Agora presta atenção. O padrão da vida cristã é que sejamos como Cristo. Esse é o padrão. O padrão da vida cristã é que sejamos como Cristo. Agora, isso é um padrão elevado, cara. Ser como Cristo é um padrão elevado. E por que é um padrão elevado? Slide 5. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:3. Ou seja, devemos crescer até a medida da plenitude de Cristo. Eita! Cada pessoa que recebe a Cristo, ela nasce de novo. Ela se torna um bebezinho espiritual, mas à medida que recebe alimento, à medida que recebe cuidado, à medida que recebe amor, à medida que recebe educação, ela começa a crescer em maturidade. E a medida desse crescimento é chegar à plenitude de Cristo. Slide 6. Plenitude. Plenitude é o estado do que é inteiro, completo, abundância, presença completa, estatura completa. Plenitude é estar cheio, estar transbordando. E a medida desse crescimento é chegar à plenitude, estar cheio de Cristo. Slide 7. Plenitude de Cristo, querido. Sabe o que é? É aceitar a totalidade da vontade de Deus. Quer ser cheio de Cristo? Quer atingir a plenitude de Cristo? Aceite a totalidade da vontade de Deus. Para de discutir com o Senhor. Está brigando com Ele por quê? Aceite a totalidade da vontade de Deus. E quando aceitamos essa totalidade da vontade de Deus, o que vai acontecer, Doni? Nós desfrutaremos o melhor da terra. Vamos desfrutar do melhor da terra. Aleluia. Acabou a confusão, cara. E vamos compreender que às vezes nós enfrentamos muitas adversidades. Mas o conhecimento, porque nós temos a totalidade, mas o conhecimento de quem é Deus, de quem Deus é e de quem somos nós para Ele, nos faz viver tempos de abundância e de escassez, de saúde e de enfermidade, e tudo isso com o quê? Com alegria e com confiança. Por quê? Porque a convicção de em quem temos crido nos faz superar tudo isso e vencer. Aleluia. Está aí. Essa é a vontade de Deus para nós. Para de resmungar, meu. Aceite a totalidade de Cristo. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Levanta a cabeça, bota um sorriso nos lábios e vamos viver. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Ah, mas eu não estou conseguindo. Entenda. É o crescimento, veja bem, o crescimento espiritual não é pastel. Jogou. O crescimento espiritual, ele é progressivo. Ele vem através de uma vida na plenitude do Espírito.
vem através de uma vida na totalidade, cheio do Espírito Santo, vivendo em santidade, até que nós cheguemos à maturidade cristã. E aí, nós conhecemos quem Deus é e o que somos para Deus. E assim, vamos aprender a viver na escassez, na abundância. Porque nós sabemos em quem temos crido. Aleluia. Nós sabemos em quem temos crido. Agora, presta atenção, meu irmão. Não podemos nos contentar com a imaturidade, com a mediocridade na vida cristã. Uma das coisas que mais me entristece é justamente isso. Crente que se contenta com a imaturidade. Há 10 anos dentro da igreja, continua tomando o leitinho espiritual. E continua vivendo uma vida cristã medíocre. A terra é nossa. E o conselho que eu te dou, busque constantemente a maturidade. É verdade. Cresça na graça e no conhecimento de Deus. E esse crescimento na graça e no conhecimento de Deus só tem um jeito. De que jeito? Como é que a gente cresce em Cristo? Conhecendo Ele. E como é que a gente conhece Cristo? Bíblia. Vivendo. E? Bíblia. É isso aí, das Bíblia. Eu conheço Cristo pela Bíblia, meu irmão. É ali que nós vamos crescer sabendo o que Deus pode fazer por nós. O que Ele é. Jesus deixou claro que o caminho para a maturidade, veja bem, Jesus deixa claro que o caminho para a maturidade cristã, para o crescimento, para a santificação, para a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, para viver uma vida frutífera. Slide 8. É conhecer e permanecer nas verdades contidas na sua palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, sozinho, se não dá fruto coisa nenhuma. Se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se não permanecer em Cristo, não vai dar fruto coisa nenhuma. Eu sou a videira, diz o Senhor, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, o que acontece, Bruno? Não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor você não faz nada. Nada. Você dá murro em ponta de faca. Você anda para lá e para cá e não sai nada. Você corre, corre e fica em último, né, Pedro? Corre, 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 fica lá atrás. Não adianta. Sempre tem alguém passando para frente. Amados, a vida cristã, o padrão dela é um padrão consistente e é elevado. Quer pagar o preço, querido? Então cresça até a medida da plenitude de Cristo, a totalidade de Cristo, se encha de Cristo e imite Cristo no seu e no nosso viver diário. Slide 9. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quem falou isso? Paulo. Paulo.
Paulo fala assim, olha, irmãos de Corinto, vocês querem crescer? Vocês querem ser maduros em Cristo? Tornem-se meus imitadores. Eu já falei aqui na igreja, cara, quantos de nós podemos olhar assim para os outros e falar assim, se torne meu imitador, como eu sou de Cristo. Misericórdia! Você pode falar isso? Quem aqui pode falar isso? Temos que crescer para falar, bicho! Não podemos viver essa vida medíocre, vida cristã que não vai para lugar nenhum. Paulo disse para aqueles irmãos de Coríntio, tornem-se meus imitadores, me imitem, porque eu imito Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse processo de chegar à maturidade, alcançando a medida da plenitude de Cristo, sabe, você está nesse processo, com o objetivo de chegar à maturidade, de alcançar a medida da plenitude de Cristo. Você está ali nessa luta, e esse processo vai nos levar a imitá-lo no nosso procedimento diário. E vai fazer com que imitemos o nosso procedimento diário, a ponto que as nossas ações, tudo que fizemos, tudo que fazemos, todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras serão as mesmas do Senhor Jesus. Aleluia. Porque nós estaremos cheios de Jesus. Tudo que falarmos, tudo que agirmos, serão as mesmas do Senhor. Porque estaremos cheios da plenitude dele. Não desista dessa caminhada se você está nela. Grande Deus, soberano, Pai, dá-nos da tua graça. Para conseguirmos construir um caráter de Cristo, como de Cristo, será preciso que nós venhamos a imitá-lo. O grande problema é que nós temos deixado o mundo invadir a nossa mente, a vida secular invadir a nossa mente, tudo tem invadido a nossa mente. Temos permitido que as coisas se cheguem aqui e permitam, e com isso vivemos uma vida imatura, uma vida cristã medíocre, que não cresce, que não avança. Mas pastor, eu vou para o céu. Vai. Mas você perdeu tempo nessa terra. Você podia ter vivido uma vida tremenda, cheia da glória do Senhor. Aleluia. Perdeu tempo. Precisamos compreender o que significa ser imitador de Cristo. Mas é engraçado que toda vez que nós pensamos na palavra imitação, o que vem na nossa mente? Fazer igual. Imitação. O que é imitação? Eu comprei um negócio que é a imitação. Toda vez que nós pensamos na palavra imitação, quando estamos falando eclesiasticamente, a gente pensa em imitar Cristo. Mas quando nós saímos aí, estamos nas rodinhas, quando falamos de imitação, vem logo na nossa mente o quê? Falsificação, pirataria, coisas de baixa qualidade. Veja bem, a palavra grega para imitadores é a mesma que dá origem à expressão mímica. Ela quer dizer que nós devemos ter uma conduta semelhante, idêntica a Jesus. Slide 10. Tem slide 10? Isso, eu esqueci de pôr. A principal imitação é o amor. Chegou? Não é isso não, pode deixar. A principal imitação é o amor de Deus. Essa é a principal imitação que nós devemos fazer do Senhor. Efésios 5:2
diz assim: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício. Alguém lembra o resto? De aroma agradável a Deus. Vivam em amor. Quer imitar Cristo? Viva em amor. Como também Cristo nos amou. E você sabe da forma que Ele nos amou. E se entregou por nós. E se entregou como oferta. Ele se deu como oferta e sacrifício e aroma agradável a Deus. Aquilo que Ele fez por nós chegou aos olhos, à mente, o cheiro chegou a Deus. O imitar Cristo leva o cristão a viver em amor. E esse é o principal resultado de uma vida que imita a Deus. O amor sacrificial, como o amor de Cristo. E essa imitação de Deus em amor, quando começamos a imitá-lo em amor, se torna um culto. E vira uma oferta a Deus. Vira uma oferta a Deus. Um dos cultos mais difíceis de fazer é o do nosso comportamento. Estamos terminando. Como cristãos, nós somos uma referência para outras pessoas que estão se chegando na Igreja de Jesus. Nós podemos ensinar, incentivar outras pessoas a seguirem a Jesus Cristo, através da nossa vida, através do nosso comportamento. Sabe o que diz? Está fácil? 1 Coríntios 4,16? É isso, cara. É isso que eu tenho me debatido semanas aqui. É a transformação de vida. É o viver para Cristo. 1 Coríntios 4,16. Fecha. Aí. 1 Coríntios 4,16. O que está escrito aí? Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. O apóstolo Paulo falou assim, em outra versão: portanto, eu suplico-lhes que sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Filipenses 3,17. O que Paulo está dizendo? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim anda. Prestou atenção no texto? O apóstolo Paulo era tremendo, né? Sede também, de novo, meus imitadores, irmãos. Olha para mim e me imita! E tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha, e tem cuidado. Vocês têm um exemplo de nós. Por isso, sigam. Amados, todos nós que amamos Cristo, que temos Cristo como nosso padrão de vida e caráter, nós temos que ter o seguinte em mente. Vamos resumir. Eu quero ser como Jesus Cristo. Eu quero amar
ajuda do Espírito Santo. Pai Santo, Pai querido, diante do Senhor, a tua igreja, a sua palavra mais uma vez foi ministrada, Senhor. Que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor quer acabar com essa mediocridade que muitas vezes temos colocado à vista. Quantas pessoas têm visto os cristãos que nós temos sido? Mas Deus começa a operar na nossa vida. Amém. Começa a transformar o nosso viver. Começa a transformar, Pai, cada detalhe da nossa vida, para que possamos ser imitadores do Senhor. Para que alcancemos, Pai, a plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito Santo. Para que Deus, os planos do Senhor se concretizem na nossa vida, o desejo do Senhor para nós se concretizem na nossa vida. Amém. Transforma o nosso ser. Transforma. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem lá, aí o desafio. Mais um. Vamos ficar de pé. Queridos, quem tem vindo de quarta-feira aí tem pego bons estudos, viu? Obrigado, Senhor. E eu louvo a Deus por aqueles irmãos que têm vindo, que podem vir na quarta, né? Sabe? Agradeço muito a Eudone, Pedro, Tiago, que tem, sai daqui, vai trabalhar, sabe? E a Sofia que tem aí ajudado, né? A todos os irmãos que têm vindo. Obrigado mesmo, de coração, né? Por vocês estarem aqui, nos auxiliando e aprendendo cada vez mais, né? Vamos orar? Agradecendo a Deus. Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã abençoada em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, falado, apresentado aos nossos olhos. Te agradecemos, Pai. Agora leva-nos para os nossos lares, nos abençoe, toma de conta, Senhor, de tudo aquilo que iremos fazer, que essa tarde seja uma continuidade da Tua presença. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação, o poder e a plenitude do Espírito de Deus esteja com todo o seu povo, não só agora, mas para todos sempre. Amém. 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 Amém.